Oi, gente, bom dia. Mais uma vez aqui no Aquecendo o Coração e hoje eu quero falar com você sobre esse tema. Vá para outra aldeia. Vamos ler o texto? Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 52, que diz assim, ó: E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez também? Bom, vamos entender isso aqui. O Senhor Jesus, sabendo que estava próximo de cumprir a sua missão, ele estava indo para Jerusalém. E a gente sabe que havia um preconceito entre judeus e samaritanos, por diversos motivos, hoje aqui não vem ao caso. Mas o certo era que os judeus nunca passavam por Samaria. Eles faziam um contorno que tornava a viagem muito mais longa, mas evitavam os samaritanos por causa dessa rixa entre ambos os povos. Mas com Jesus não tinha esse problema. Alguns discípulos foram adiante para preparar a pousada em Samaria, e na pousada souberam que eles iam para Jerusalém. O seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém, diz o texto. E aí eles recusaram hospedar Jesus e os seus discípulos. Tiago e João, sabendo disso, diz a Bíblia que eles ficaram extremamente revoltados, chegaram para Jesus cheios de razão, cheios de si, e disseram: Senhor, queres que oremos para que desça fogo do céu e os mate, como fez Elias, no caso dos profetas de Baal, né? O senhor quer que a gente faça isso? Bom, quem disse que Deus iria atender a oração daqueles pobres discípulos? Com certeza não iria. Mas eles se acharam cheios de razão, querendo uma certa justiça, justiça essa que não vinha de Deus, que todos aqueles povos fossem mortos por causa daquele ato preconceituoso. Que coisa, né? E aí Jesus diz assim para eles, lá no versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Isso aqui já é muito forte, né? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês são de Deus ou vocês são do diabo? Vocês são do bem ou são do mal? De que lado vocês estão? Versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aí o finalzinho do texto diz, ó, e foram para outra aldeia. Que resposta poderosa que Jesus dá para aqueles discípulos, né? E foram para outra aldeia. Você veja que Jesus ele não quis criar caso com aquela questão. Jesus amava, assim como ama, todas as pessoas, toda a humanidade, independente de raça, independente de religião, independente de erros e falhas, Jesus ama a todos. Claro que a gente tem que saber separar. Ele não ama o pecado, ele ama os pecadores, ele ama a humanidade, a sua criação. Então, naquele caso específico, Jesus podia ter levado adiante, não? Jesus podia ter permitido que os discípulos fossem lá criar um caso a mais, tirar satisfação, né, brigar por justiça, discutir por esse tema e etc. Mas Jesus pega os discípulos, os repreende, dizendo que ele não veio para matar, mas veio para salvar, e simplesmente ele vai para outra aldeia. Se não dá para a gente ficar aqui, a gente vai para outra aldeia. O que eu quero dizer para você com isso? Às vezes, a gente é envolvido sem perceber em questões também. Claro que diferentes dessas, mas somos envolvidos em questões. Questões familiares, questões religiosas, questões pessoais, e que, na maioria delas, se você parar para observar, não vale a pena discutir. Não vale a pena levar adiante, quebrar a cabeça. Você vai adoecer, vai envelhecer mais cedo, biologicamente. Você vai criar problemas no teu entorno. O que é que você faz? Faz como Jesus. Vai para outra aldeia. Eu não estou falando de você sair de casa e deixar sua família, ou mudar de bairro e de cidade. Não estou falando disso, não. Estou falando assim, ó, deixa essa questão para lá. Vai dar uma volta numa praça, vai respirar um ar puro, vai olhar para as árvores, vai olhar para o final de tarde, os pássaros cantando, vai tomar um sorvete. Ou então deixa essa questão para lá, não discute não leva adiante, só vai desgastar. Desgasta relacionamentos, desgasta amizades,
desgasta a comunhão entre os irmãos, você se abala emocionalmente, você se chateia, se fere, tua pressão sobe, e aí várias coisas vão acontecendo, e você podia ter deixado para lá, você podia ter, usando o contexto aqui desse versículo, você podia ter ido para outra aldeia. Então, o ir para outra aldeia é isso, é não dar corda para o inimigo, é não levar adiante, porque o diabo quer isso. Aqueles que querem arrumar confusão com você, eles querem isso, eles querem ir puxando, enraivecendo, chateando, aborrecendo, até poder arrancar algo de você, para que depois eles possam te pegar nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Aí eu não disse que é crente? Aí não disse que é de Deus? Cadê o homem de Deus? Cadê a mulher de Deus? Faz como Jesus. Vai para outra aldeia. Não, deixa para lá, Tiago, deixa para lá, João. Ei, Pedro, deixa isso para lá. Mas, Senhor, que injustiça, que maldade, não pode, tá errado, a gente tem que ir lá, tem que tirar satisfação. E vai ganhar o que com isso? Vai ganhar o que com isso? Não adianta. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber quando é necessário e quando vale a pena entrar numa questão. Você veja que esse próprio Jesus aqui, lá no templo, para defender a casa do Pai, para defender a causa do Pai também, ele foi bem valente. O zelo pela tua casa me devorará. Mas nessa questão aqui, ele teve total discernimento. Não vale a pena entrar em questão com os samaritanos. Deixa. Jesus sabia que aquelas pessoas eram cegas espiritualmente. Ele sabia que aquelas pessoas estavam na carne. Quem ia sair perdendo era ele. Tem coisas que, se você se atrever a entrar em questões, quem vai sair perdendo é você. Vai ser um desgaste emocional, psicológico, espiritual, e o tempo passa e você vai ver, nem valeu a pena eu entrar nisso. É porque tem gente que tem aquele pensamento assim, ó, eu não levo desaforo para casa. Que bobeira. Saiba que às vezes, escute, a gente tem que levar desaforo para casa e pegar isso e levar diante de Deus. Diz a Bíblia que Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Em silêncio. Não questionou. Deixa. A hora certa será visto quem é que estava certo e quem é que está errado. Isso vai acontecer contigo. O próprio soldado que martirizou Jesus, machucou Jesus, ele olha e diz, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Meu Pai do céu. Bom, não sabemos o que aconteceu com aquele soldado, se de repente ele veio a se converter, confessou Jesus, não sabemos o pós, né? Mas há sérios indícios, sinais de que, pelo que ele viu e falou e declarou, realmente ele possa ter se rendido ao precioso Salvador. Ei, nada como um dia após o outro. Ó, vá para outra aldeia. Acalme o seu coração. Acalme-se. Age com sabedoria. Não entra na carne. Não entra. A esfera em que o inimigo nos vence é quando nós estamos na carne. Ele precisa te tirar do espírito e colocar você na esfera da carne, porque ele sabe que no espírito ele não consegue te vencer. Você é invencível. Na carne, você é vencível. Então fique no espírito. Andai no espírito. E jamais cumprireis a concupiscência da carne. Quero fazer um pedido para você antes de nós orarmos. Não esquece de, quando encerrar aqui o vídeo, divide o pão, compartilhe com outras pessoas. Tem tanta gente que precisa ouvir isso. São 10 minutinhos que você investe na sua vida e outros também que assistirem vão investir em suas vidas. Aproveita, deixa o like aqui, se inscreve no canal se não é inscrito, tá certo? E vamos espalhar, fazer a obra do Senhor, tá bom? Vamos orar agora em nome de Jesus. Santo Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que não falta, que não falha. E eu creio que com muitas e muitas pessoas, o Senhor está falando através dessa ministração. Que essa palavra possa ser o mais longe possível, que cada pessoa que está orando comigo agora, Pai, tanto ela acalme o seu coração, como ela seja instrumento do Senhor para compartilhar esse vídeo e outras pessoas também serem abençoadas. É necessário muitas vezes, Pai, ir para outra aldeia. E logo em seguida o Senhor vai fazer a obra. Nada como deixar o Senhor à frente de tudo. O Senhor é perfeito nos seus caminhos. Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas, que sobre elas repouse aquele Espírito Santo que dava paz e sabedoria para o Senhor Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer a obra. Você me ajuda? Compartilhe esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e aqueça o seu coração.